Pra cima deles, Fogão! Pois é, galera! Boa noite a todos, meu nome é Flávio do Pi, para quem não me conhece. Sejam bem-vindos a uma live da Rádio Botafogo, que na verdade é uma espécie de plantão da Rádio Botafogo. Então é o seguinte, considere que tem aquela musiquinha. Pá, 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 pá. Pá, 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 pá. Pois é. E por que eu tô falando isso, galera? O Botafogo acabou de perder por motivos técnicos. Eu não sou advogado, não consigo realmente entender tecnicamente o que aconteceu, mas o Botafogo tentou fazer um recurso no Superior Tribunal Federal, né? Como se aqueles juízes lá, os 11 juízes que definem o futuro do Brasil com uma porrada de político de Lava Jato para julgar, o Botafogo vai recorrer ao STF por conta de uma propaganda, digamos, ruim, um desgaste na imagem, um uso indevido de imagem do grupo Porta dos Fundos, que fez uma piada, se eu não me engano, em 2015, quando o Botafogo estava disputando a segunda divisão, a respeito do número de patrocinadores que a camisa do Botafogo tinha. Então, assim, eu queria falar um pouquinho sobre isso e vou expor aqui a minha opinião. Você tem todo o direito de discordar, tá? E eu adoraria ver o que você tem a falar sobre esse assunto. Antes de mais nada, deixa eu dar um alô à galera que está aqui, ó. Maurício JB, meu camarada, meu compadre, já está aqui. Ele está falando, fala aí do Pim, boa noite. E eu também dou uma boa noite para você, meu querido. Espero que esteja bem friozinho aí em Santa Catarina. A Luana, que é minha vizinha aqui da Vila da Penha, está falando que Vila da Penha está ligado. E o Leandro Tavares está aqui desejando boa noite, amigos botafoguenses. E o Maurício Vieira está dizendo que nós perdemos o Barroca. E realmente, perdemos o Barroca. Mais uma derrota para o dia de hoje. Muito bem. Então, olha só, pessoal. É uma live rápida, só para a gente bater um papo e estressar esse assunto. E eu queria falar algumas coisas aqui. Realmente, nós como botafoguenses, a gente pode ficar ofendidos quando uma instituição ou um torcedor que não seja um torcedor do Botafogo faz algum tipo de piada com o clube. Né? A gente tem todo o direito de criticar o clube porque nós somos torcedores do Botafogo. Então, a gente não está falando isso para denegrir a imagem. A gente está falando isso no sentido de melhorar, ou então de cobrar aos dirigentes resultados melhores. Então, assim, é natural que a gente fique chateado, mas eu sou torcedor, você é torcedor. A gente pode agir pela emoção. Agora, dirigentes que representam a instituição Botafogo, eles precisam ter muitos cuidados com as ações que eles decidem tomar. Então, deixa eu dar um exemplo para você. Nesse ano, o Vinícius Júnior, também conhecido como Neguebinha, né, que tinha um jogador Negueba, que todo mundo conhece, que era um grande novo Zico e não deu em nada. Então, esse aí vai ser mais um. O Vinícius Júnior fez um gol, muito bonito por sinal, e decretou a vitória de 3-1 do Flamengo em cima do Botafogo, lá em Volta Redonda, né, pelo jogo do Campeonato Carioca, se não me engano, na fase decisiva lá da Taça Guanabara. E ele fez o gesto do chororô, né? E, cara, beleza, eu fiquei puto na hora, todo mundo fica nervoso na hora e tal, mas, cara, o Botafogo é uma entidade esportiva. Derrotas fazem parte. Seja ela de 1-0, seja de 8-0. Derrota faz parte. Zoação é uma característica do futebol, principalmente do Brasil. Então, bicho, a gente sacaneia pra caramba quando o Fluminense perde pro Botafogo, quando o Vasco perde, a gente sacaneia toda hora. Então a gente também tem que aguentar pilha, cara, entendeu? E aí o que o Botafogo fez? Os dirigentes que representam a instituição Botafogo, o que eles fizeram? Porque quando eles tomam essa decisão, é o Botafogo, entre aspas, que está tomando essa decisão. Isso é muito grave.
né? Porque eles não representam o Botafogo como um todo. Ninguém representa o Botafogo como um todo, né? Então, o que eles fizeram? Decidiram emitir uma carta aberta à imprensa e decidiram proibir o Flamengo de jogar no Estádio Olímpico Newton Santos. Criaram uma crise, aumentaram ainda mais a piada, aumentaram porque saiu da esfera esportiva, saiu das quatro linhas e levou a discussão para pessoas que nem botafoguenses nem flamenguistas eram. Né? Então, eles amplificaram literalmente a merda. Eles tacaram aquilo ali no ventilador, só que o ventilador estava virado pra gente. Eles tacaram a merda no ventilador virado pra gente. Você tá me entendendo? Então, foi uma decisão muito infeliz. E não foi a primeira, porque essa foi em 2017. Mas o tema central dessa live é de uma decisão tomada em 2015. Então, vamos voltar. O Porta dos Fundos, que é um canal de humor, talvez o canal mais famoso de humor da internet, mais bem sucedido na internet, eles fizeram uma piada a respeito da camisa do Botafogo. Em 2015 a gente estava com aquele problema todo lá de patrocínio e tal, e o Botafogo teve aquela promoção da Casa e Vídeo, que no primeiro tempo entrou com uma promoção relâmpago, lâmpada por R$ 9,90, e no segundo tempo trocou e tal. Ou seja, é um negócio assim, que a gente na época ficou chateado, foi motivo de chacota, mas acabou que o Botafogo ele fez isso e outros clubes começaram a fazer. E isso era chamado de patrocínio pontual, patrocínio eventual, era um termo mais ou menos assim. E o Porta dos Fundos fez um vídeo onde aparecia um jogador do Flamengo, ia bater uma falta e eles ficavam discutindo com um jogador do Botafogo que supostamente estava na barreira. E ele falava, caramba, essa promoção aí, pô, como é que eu faço para comprar um liquidificador e tal? E o cara, não, tem um cupom aqui e tal, beleza. Ok. E como é que o Botafogo resolveu responder a isso? Bem, o Botafogo resolveu responder a isso colocando na justiça e exigindo que o vídeo fosse retirado e pedindo 10 milhões de reais para danos morais, uso indevido de imagem, enfim. O que eu acho? Essa é a minha opinião, você tem todo o direito de discordar. Eu acho que foi uma decisão muito infeliz da nossa diretoria, que acionou o nosso jurídico, e a prova disso é que ele perdeu na primeira instância, perdeu na segunda instância e agora perdeu no STF. E parece que ele vai. STF por motivos técnicos, ou seja, nem era para ter recorrido ao STF. E o Botafogo vai ter que arcar com todos os custos do processo. É notícia do UOL. E esses custos do processo, eles chegam a 1.200.000 reais. Você tem esse dinheiro aí sobrando? Eu não tenho. Pelo visto, o Botafogo deve ter. Né? 1.200.000 reais. E eu queria dar um exemplo aqui para vocês do que eu acho que seria uma decisão muito mais inteligente do Botafogo tomar. Hoje, nós temos grandes ícones do humor que são botafoguenses. Talvez o maior deles, que a gente poderia citar agora aqui, lembrando, seja o Marcelo Adnet, que atualmente é um contratado da Globo, botafoguense doente. A gente também tem o Felipe Neto, que não é um cara do humor, mas é um cara com muita exposição na mídia. A gente tem o Hélio de La Penha, né, ex-Cacete Planeta. Se eu não me engano, o Rubert, ex-Cacete Planeta, o atual, né, porque eles estão meio que parados e volta e tal, também é botafoguense, se eu não me engano. Então a gente tinha condição de fazer uma piada, de fazer algum tipo de tirar o sarro de uma maneira leve disso tudo. E até mesmo tirar proveito disso tudo. E eu vou dar um exemplo aqui do próprio Porta dos Fundos. Um dos primeiros vídeos do Porta dos Fundos se chamava Espoleto. Então percebam, eles botaram o nome do vídeo, chamado de Espoleto, o nome de uma empresa, que é um restaurante.
E nesse vídeo, um atendente do Spoleto, que tinha algum tipo de descontrole, um desequilíbrio emocional, ele estava atendendo uma menina e ela estava indecisa de quais ingredientes ela ia escolher dentre aqueles 8 que ela pode botar no prato do Spoleto. Todo mundo já comeu no Spoleto, todo mundo conhece esse aí. E aí, ele, na hora que ela fala palmito, ele começa a atacar o palmito nela, e ele fica nervoso. Ah, palmito, você quer palmito? Beleza. E aí, o que aconteceu? Cara, o Porta dos Fundos está usando o nome de uma empresa chamada Spoleto. Esse vídeo, que eu recomendo você a olhar no YouTube, ele teve 14 milhões de visualizações. 14 milhões. Aí você sabe o que o Spoleto fez? Você acha que o Spoleto contratou um advogado para fechar o Porta dos Fundos, que na época estava nascendo? O Porta dos Fundos não tinha o tamanho que tem hoje. Esse vídeo tem 5 anos. Você sabe o que eles fizeram? Eles contrataram o Porta dos Fundos e fizeram um vídeo no mesmo molde dos vídeos do Porta dos Fundos, com 5 minutos de duração, onde aquele funcionário do Spoleto, que era o Fábio Porchat, ele era demitido e aparecia ele trabalhando em várias outras instituições, como operador de telemarketing, como assessorista, até que ele volta ao Spoleto e mais uma vez ele tem um descontrole emocional e acaba sendo demitido de novo. E aí o Spoleto fala o seguinte: se você já passou por isso, entre em contato com o nosso serviço de atendimento ao consumidor. A gente não quer que você seja maltratado, mas algumas coisas fogem do nosso controle. Se por acaso você já passou por uma situação semelhante dentro do Spoleto, por favor, entre em contato com a gente. Esse vídeo deu 6 milhões de visualizações. Ou seja, eles até mesmo monetizaram esse vídeo, né? Não satisfeito, eles contrataram de novo o Porta dos Fundos e fizeram o Spoleto 3. Esse Spoleto 3 já era um negócio assim que tinha uma gravação dentro da gravação e tal, e eles queriam fazer uma propaganda sobre o lançamento de pratos do Spoleto, prato mesmo, prato que você compra para levar para casa, né? O prato decorado. E contrataram a mesma equipe do Porta dos Fundos. E esse vídeo deu 3 milhões de visualizações. Não satisfeitos, eles contrataram de novo o Porta dos Fundos para fazer um quarto vídeo chamado No Flagra. E esse vídeo teve 1.400.000 visualizações. E por que isso é importante? Porque eu quero falar uma coisa para você. O Spoleto, ele tem um canal no YouTube. E esse canal já tem aí alguns anos. Não sei quanto, que eu não vou olhar agora, mas tem alguns anos. Adivinha você, torcedor do Botafogo, quais são os vídeos com mais visualizações dentro do canal do Spoleto? São esses 4. O Spoleto, aliás, esses 3, né? O Spoleto 2, né, que ele contrata, com 6 milhões de visualizações. O Spoleto 3, com 3 milhões de visualizações. E o Spoleto 4, com 1.400.000 visualizações. O quarto vídeo mais visto, que é um vídeo institucional, uma propaganda, um vídeo sério, ele tem 200.000 visualizações. Então, esse é um exemplo de como usar o marketing indireto da internet, que tem hoje, né, que esse foi um marketing indireto, a seu favor. Foi uma piada que o Porta dos Fundos fez e o Spoleto usou aquilo ali para reverter uma situação e monetizar e ficar bem com o seu consumidor. Ou seja, o Spoleto, ele teve foco no cliente. Ele reagiu àquela situação pensando no bem-estar do cliente e pensando
também na imagem do Spoleto. Aí eu pergunto para você, qual foi a reação da nossa diretoria e também do jurídico do Botafogo? Foi entrar na justiça contra o Porta dos Fundos. Aí eu pergunto para você, se o Botafogo tivesse vencido o Porta dos Fundos na justiça, você, torcedor do Botafogo, ficaria feliz por conta disso? Eu não ficaria, porque isso para mim é indiferente. Então isso é um exemplo de uma decisão que foi feita, foi tomada, sem ter o foco no cliente. E quem é o cliente do Botafogo? Somos nós, botafoguenses. Então, a diretoria, a presidência, o jurídico, ele tem que ter foco no cliente quando ele for tomar essas decisões. E se você, dirigente do Botafogo, ele tomou essa decisão achando que, não, eu não posso deixar denegrir a imagem do Botafogo. Você acha que isso denigre a imagem do Botafogo? Não, não é isso que denigre a imagem do Botafogo, não. O que denigre a imagem do Botafogo é ficar 23 anos sem ganhar um título decente, que é como nós estamos hoje. Desde 95 a gente não ganha um título, porque Rio-São Paulo é sacanagem. Carioca é outra sacanagem. O que denigre a nossa imagem, sabe o que é? Que eu acho que a maioria dos torcedores botafoguenses não pararam para pensar nisso. Você já parou para pensar? Eu vou fazer uma lista aqui, ó. Fluminense, Vasco, Flamengo, São Paulo, Santos, Corinthians, Palmeiras, Atlético Mineiro, Cruzeiro, Grêmio, Inter. E vou botar também o Atlético Paranaense, vou botar o São Caetano. Sabe o que é isso? São os times brasileiros que já jogaram uma final de Libertadores da América. Então, sabe o que isso significa? Que o Botafogo é o único time grande do Brasil, que isso a gente não tem dúvida. O Botafogo é o único time grande do Brasil que nunca jogou uma final de Libertadores da América. E junto com o Fluminense, o Botafogo é o único time grande do Brasil, e o Fluminense, que nunca venceram a Copa Libertadores da América. Isso denigre a nossa imagem. Isso denigre a nossa imagem. Nos últimos 30 anos, vê quantas goleadas o Botafogo tomou dos principais rivais aqui do Rio de Janeiro. Do Fluminense a gente tomou de 7-1 em 94. Em 2005, 2004, a gente tomou de 5-0. Do Flamengo teve o 4-0 em 2013. 3-0 em 92. O Vasco teve o 6-0 em 2010, um 7-0 em 2001. E quantas vezes a gente deu goleada nesses times? O Fluminense a gente já venceu de 4-1, o Vasco teve alguns 4-0, teve um 5-3 no Vasco também, e acho que teve um 4-0 no Fluminense. 3-0 teve um no Flamengo. A gente venceu o Flamengo de 3-0. E também já venceu o Vasco 3-0. Mas nunca vencemos esses times com 6 gols de diferença. Isso denigre a nossa imagem. Isso denigre. E quem é responsável por isso é você, dirigente. É você, dirigente, que representa, infelizmente, as cores e o escudo do Botafogo. Infelizmente. Porque vocês não mereciam estar representando esse clube. Mas vocês vão lá, tratam o Botafogo como se fosse um feudo e fazem o que querem. Então, bicho, vocês precisam aprender como funciona a internet e parar de passar vergonha, rasgar o dinheiro do nosso clube e fazer o torcedor ficar ainda mais cabisbaixo em continuar torcendo pelo Botafogo. Isso é uma vergonha. O que aconteceu hoje foi uma vergonha. Vamos lá. O Felipe Pimentel está dizendo aqui, ó, estou querendo colocar a culpa de anos nessa diretoria. Felipe, é o seguinte, bicho. Eu não estou querendo botar culpa de anos nessa diretoria, não. O problema é que essa diretoria são diretores que estão dentro do clube há anos. Há anos. É só você lembrar que, eu não me lembro o nome dele, não sei se era o Kaká. Teve um dirigente que saiu no ano passado.
E ele saiu no ano passado, então teoricamente ele fazia parte da diretoria a partir apenas do ano passado. Mas só que da saída dele, ele fala que, com muito orgulho, ele servia internamente na política do Botafogo desde 1973. Então esse é um exemplo do que eu estou te falando. Esses diretores do Botafogo, eles ficam trocando de lugar. Hoje o vice-presidente é o CEP e o presidente é o Mufarrege. Há anos atrás era o contrário. Entendeu? Então, isso não é sadio, pessoal. E independente de botar culpa, eu não estou querendo botar culpa. Eu estou analisando o fato, eu estou analisando o resultado. Entendeu, pessoal? Então, quando você analisa o resultado, quando você analisa o fato, peraí. Isabelle, o que eu já falei com você? Por favor. A minha filha está aqui. Desculpa, pessoal. Então, quando você analisa o fato, quando você analisa o resultado, acaba que é pífio. O Botafogo, ele tem um resultado muito ruim em títulos, ele tem um resultado muito ruim em patrocínio, ele tem um resultado muito ruim em vitórias, entendeu? E isso, ele afasta o torcedor. Isso não renova o torcedor. E aí o que a gente vai ter? A gente vai ter cada vez mais o clube com dificuldade de conseguir bons patrocínios, com dificuldade de ter boa exposição na mídia, com dificuldade de manter o estádio lotado porque tem um torcedor motivado, entendeu? Então, essas pequenas ações, elas viram uma chacota gigantesca. E nós, como torcedores do Botafogo, a gente não pode deixar de botar uma lupa nisso e da gente criticar duramente, ou seja, por live, ou seja, por texto, ou seja, você que tem entrado dentro do Botafogo, você precisa também expor sua opinião lá dentro, entendeu? Então, é importante que você consiga mudar essa postura, mudar esse pensamento, mudar essa cultura. O Botafogo, ele precisa evoluir. O Botafogo, ele está ficando para trás. O tempo está na nossa cola. E não há clube que resista a tamanha falta de ambição e tamanho amadorismo. Tá? Volto a falar, se a gente tivesse vencido isso no STF ou enfim, nos tribunais inferiores, ninguém aqui estaria feliz. Ninguém aqui ia estar comemorando uma estrela a mais aqui em cima para falar, pô, vencemos o Porta dos Fundos. Então, bicho, é o seguinte, foco no cliente. E o seu cliente, ele quer título. O seu cliente quer vitória. O seu cliente quer alegria enquanto ele estiver na arquibancada. Não é ter manchete fazendo mais piada ainda. E não tenho dúvida que o Porta dos Fundos vai responder de novo, fazendo um novo vídeo com uma nova chacota. Ai. Pois o Hitler, é o seguinte, cara, o Hitler tá falando aqui, sou obrigado a dar risada, os filhos é nosso maior patrimônio. Vou ter que desabafar aqui, pessoal, é o seguinte, eu tava tenso pra caramba por causa desse vídeo, e eu falei com a minha filha, papai precisa entrar lá na Rádio Botafogo pra falar com ela, com o pessoal. E aí ela falou que queria jogar videogame. Eu falei, filha, é rapidinho. E aí eu tava aqui, cara, gravando esse vídeo, e eu tô aqui, tentando um raciocínio, e ela parou aqui do meu lado e começou, papai, e eu com uma vontade de rir, cara. E aí acaba que ela começou a me puxar, eu falei, peraí, Isabelle, e tal, e eu não podia perder o fio da meada aqui, acabei perdendo. Mas faz parte, isso é programa ao vivo, é assim mesmo. Felipe Pimentel, espero que você tenha entendido, cara, o que eu tô querendo dizer. O meu objetivo não é pegar ninguém para Cristo, cara, até porque eu tô falando de dirigentes, eu não tô falando CEP, Mufarrege, Maurício Assunção, eu tô questionando a cultura interna que o clube tem. É a cultura interna que o clube tem, entendeu? E eu acho que é isso que a gente tem que mudar, tem que quebrar. E a gente só vai conseguir fazer isso se a gente começar a debater essas coisas que nos incomodam, né? A gente começar a falar da falta de título, a gente começar a falar dos jogadores ridículos, de renovação como o Dudu Cearense, que não entra em campo,
com o Luiz Ricardo, que não entra em campo, só fica onerando os gastos do clube. A gente precisa debater. A gente precisa mostrar para eles que, cara, essas ações têm consequências. E o torcedor do Botafogo não é idiota. Ele não é babaca. E ele tem uma voz. E ele vai ser ouvido. Porque ele é o cliente e o cliente sempre tem razão. Beleza, cara? O Kaique tá falando aqui que o Botafogo sempre tira todo mundo do sério. É isso aí. Fernando César tá falando, cuida da criança, depois você volta. Eu vou chamar ela aqui. Pera aí, só um instantinho. Deixa eu ver se ela tá por aqui. Isabeli! Cassiana, traz ela aqui, por favor. Vamos ver se ela vai vir aqui pra fazer uma média com a galera. Ai, ai. Então, olha só, o Eduardo Pode está falando aqui. Se eu vou pra rádio fazer esse tipo de crítica, é pura oposição. Eduardo, olha só, cara. Vem cá, filha, vem cá. O pessoal tá querendo ver você aqui, ó. Vem cá. Aí, galera, essa é minha filha. O que você tá querendo fazer, filha? Fala pro pessoal ali. Você quer jogar o quê? Você quer jogar videogame, né? Então, eu vou jogar videogame com ela. Só vou terminar aqui rapidinho, tá bom, filha? Pronto. Rapidinho. Eduardo, é o seguinte, cara. A gente não é oposição, a gente não é situação, a gente já conversou sobre isso. A gente já fez entrevista aqui com o Maurício Assunção, com o Bebeto de Freitas, com o CEP, com o Mufarrege. E se o Mauro Ney, Palmeiras, ou o Rolim quiser falar, a gente vai fazer. Entendeu? Já fez com o Louco Abreu, Wilson Gotardo, Paulinho Criciúma. Então não existe isso, bicho. A gente é Botafogo. E, cara, não falar sobre essas coisas que nos afligem é botar a sujeira para debaixo do tapete. Coisa que a gente está fazendo há décadas. E o resultado é o Botafogo que a gente tem hoje. Você está satisfeito? Se você está satisfeito, então fica calado, não fala, não reclama. Eu não estou satisfeito e é por isso que a gente reclama, entendeu, Eduardo? É isso. Da mesma maneira que a gente elogia, cara. A gente elogia. O problema é que quando a gente critica, as pessoas falam, pô, é oposição. Pô, isso não existe, bicho. Beleza, galera? É isso, tá bom? É uma live rapidinho, um plantão. Acabou que, porra, perdi o fio da meada aqui, que a minha filha invadiu. Mas é bom que é aquela coisa. A gente fica nervoso, mas no final a gente tem que equilibrar os ânimos. É apenas futebol. É apenas futebol. Eu vou sair daqui agora, vou dar atenção para minha filhota, vou lá jogar videogame com ela e vai ficar tudo bem. Beleza, galera? Obrigado pela sua audiência. Compartilha esse vídeo. Curta o nosso canal no YouTube e também aqui no Facebook. E deixe o seu recado. Faço questão de ler depois e vou comentar. E, por favor, coloque a sua opinião, mesmo que você seja contra. Beleza? Não tem problema nenhum. O que não pode é a gente ficar calado. Isso aqui não pode. Sem diálogo, a gente não chega a lugar nenhum. Beleza, galera? Valeu, galera. Obrigado pela sua audiência. Deus abençoe vocês. Boa semana. E é isso aí. Pra cima deles, fogão.